programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité, na apresentação das Irmãs em Cristo, Ludmila e Vera Lúcia. Bom dia, amadas ouvintes e amadas irmãs em Cristo! Está iniciando o programa Mães Amorosas, um ministério de mulheres da igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e muito carinho, especialmente para você. A apresentação, Ludmila e Vera Lúcia. Estaremos juntinhas de segunda a sexta-feira, de 6 às 7 horas da manhã, na Rádio Cultura FM 99,7. E para iniciar o programa de hoje, a irmã Lene trará um provérbio para nós. Bom dia, queridas ouvintes, amadas amigas do programa Mães Amorosas. Hoje, 9 de setembro, vamos desfrutar de mais um provérbio que diz assim: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Honremos os nossos guias. Marcos são balizas para a demarcação de um terreno ou território. Porém, nesse provérbio pode significar qualquer determinação que os pais fizeram ou algum desejo que eles manifestaram, para os quais, se obedecermos, teremos a bênção de Deus. Esse mesmo princípio se aplica à família da fé. Os princípios espirituais estabelecidos pelos nossos pais na fé também devem ser honrados, pois com certeza a nossa submissão será posta à prova e o fruto virá pela obediência. Honremos os nossos guias. Deus pôs uma ordem no universo. Deus, Cristo, homem e mulher. 1 Coríntios 11, 3. E na igreja, Deus estabeleceu em primeiro lugar os apóstolos. E essa ordem visa ao dispensar da vida de Deus às pessoas. Isto é, visa a distribuição das riquezas de Cristo aos seus membros. Devemos louvar a Deus pela vida dos homens usados por Ele para o nosso suprimento. Por isso, Paulo falou aos filipenses em aumentar o motivo deles de se gloriar em Cristo Jesus pelo que Ele fez por seu intermédio. Filipenses 1:26. Devemos honrar esses canais que Deus usa para nos suprir. Então, amadas ouvintes, queridas irmãs, honrar pai e mãe, respeitar os mais velhos é o dever de todas nós. E felizes são aquelas que ainda têm seus pais. Portanto, devemos obediência a eles. É o principal, é a vontade de Deus. Na vida da igreja somos privilegiadas, pois temos tantas pessoas que cuidam de nós, de nossa vida espiritual. Nossos irmãos profetas que falam por Deus não medem esforços para nos direcionar debaixo do encabeçamento de Cristo. Eu falo que esses irmãos são os nossos condutores. Deus fala através deles e nós somos supridos por esses guias que Deus colocou em nossas vidas. No meu coração, eu creio que
no coração das irmãs é de muita gratidão, pois sentimos o amor de Deus nos nossos amados irmãos, que cuida tão bem de nós. Em 1 Coríntios 1:30 lemos: Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esses irmãos, além de falar por Deus, além de suprir todas nós com a palavra de Deus, tudo que eles fazem é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor. Bom dia. Bom dia, irmã Lene. Bom dia, amadas irmãs. Que a paz do Senhor entre na sua casa nesta manhã. Hoje vimos a importância de honrarmos os nossos guias, honrarmos os nossos pais espirituais, aqueles que cuidam de nós, que trazem a palavra espiritual para nos alimentar e nos dar uma direção, nos orientar. Muito bom! Leia Provérbios, palavras de sabedoria. Você que está lendo a Bíblia comigo, hoje, dia 9 de setembro de 2021, nós vamos continuar lendo Isaías, capítulos 3 ao 5, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 13, Salmo 53, Provérbios, capítulos 22, 28 ao 29. Boa leitura, bom desfrute para você. Dando continuidade à nossa programação, vamos ficar com Ludmila, que está trazendo para nós essa pergunta, né? A sua família está pronta para o arrebatamento? Esta pergunta nos tem feito refletir como está a situação espiritual da nossa família. Pais, filhos, marido e mulher, né? Que o Senhor possa continuar falando conosco através da tua palavra, amém? Daqui a pouquinho eu volto com vocês com os fundamentos da fé cristã, lição 13. Eu aguardo vocês até já. Quadro para casais. Sua família está pronta para o arrebatamento? Autor Miguel Mar, editora Árvore da Vida. Bom dia, queridas irmãs. Louvamos ao Senhor por mais uma quarta-feira. E hoje daremos continuidade ao assunto que abordamos ontem sobre ser arrebatado juntos. A porção equivalente de Lucas é chocante. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. É chocante porque nos mostra o casal. Quando leio essa passagem, sinto grande dor. Você ama seu marido? Você ama a sua esposa? Vocês não têm um sonho de ser arrebatados juntos? Tenho orado nesses últimos dias. Senhor, peço uma coisa a Ti, que eu seja arrebatado com o meu esposo. Que meus filhos também sejam arrebatados e a família de meus filhos também. Prosseguindo no trecho do Evangelho de Mateus, vemos 2 pessoas, provavelmente da mesma família, trabalhando juntas no campo e no moinho, mas apenas uma foi tomada. Por conhecer o coração de Deus, podemos dizer que certamente Ele quer salvar a família toda e não tem alegria em arrebatar apenas parte dela. Se queremos que nossa realidade seja diferente, não podemos mais dar chance a Satanás para nos dividir. Queridas irmãs, imagine neste momento, você está ali dormindo do lado do seu esposo e quando você despertar, o seu esposo foi arrebatado e você ficou, né? Que grande tristeza será isso? Que grande desespero, não é mesmo? O mundo estará em desespero neste momento, porque
Um foi tomado e o outro foi deixado. Então, imagine que sofrimento. Então, nós precisamos orar, Senhor, que quando este momento chegar, nossa família, toda a nossa família possa ser arrebatada. Queridas irmãs, o Senhor, Ele não quer arrebatar somente uma parte da família. O Senhor quer arrebatar a família toda e não tem maior alegria do que essa. Então, nós não podemos mais permitir que Satanás divida as famílias, que Satanás divida os casais. Se a sua casa está dividida, ore. Quebre todas as armadilhas de Satanás. Expulse Satanás da sua casa, da sua vida. Peça misericórdia ao Senhor. Peça para o Senhor torná-los um só, em uma só casa. E assim seremos mais fáceis de ser vencedores. E sempre buscando a Deus juntos, né? Sempre unidos no caminho do reino. Este tempo é uma grande demonstração de amor de Deus por nós. Voltemo-nos ao Senhor dizendo-lhe que desejamos que todos de nossa família sejam arrebatados como vencedores. Senhor, salva a minha família. Queridas irmãs, fale comigo neste momento. Senhor, salve a minha família. Fale de novo. Senhor, salve a minha família. Salve a minha casa. Que aqui no meu lar possa haver paz, que possa haver unidade, que todos nós possamos ser um, de alma, corpo e espírito. Pago qualquer preço para que toda a minha família seja salva. Concluímos este quadro para casais. Sua família está pronta para o arrebatamento com uma oração. Amado Senhor, ao tocar no que está em teu coração, também ficamos comovidos. Como é bom saber que o que preparaste para nós é a salvação e o arrebatamento de toda a família. Tu não tens alegria em deixar ninguém para trás. Por isso, Senhor, dá-nos tua palavra e teu espírito. Dá-nos a chance de restaurar todos os laços familiares por meio da vida divina e da vida humana. Senhor, neste momento, declaramos a Ti que não queremos mais dar oportunidade a Satanás. Entra em nossa casa e faz o que está no Teu coração. Queremos permitir que operes e salve nossa casa. Salva cada família. Esse é teu desejo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Também em nome de Jesus, abençoamos cada família na cidade de Caetité. Abençoamos a sua família. Que a sua família esteja sendo preparada para este momento único e singular, que é o arrebatamento. O Senhor quer salvar toda a sua família. E você precisa crer nisso. E você precisa tomar posse da promessa de Deus para a sua vida, querido ouvinte. Tome posse dessa promessa. Tenha fé. Talvez você pode pensar, mas isso não é para mim. É para você, sim. É para sua família, sim. Só basta você permitir que o Senhor entre e que o Senhor transforme, tá? Só depende de você. Pague o preço hoje. Não espere querer pagar o preço quando for tarde demais, porque neste momento não haverá mais chance. Escolha pagar o preço hoje, para que no futuro você receba o prêmio, não somente você, mas leve toda a sua família a ser vencedora, porque não existe alegria maior do que essa, tá bom? Então, hoje nós finalizamos o quadro Sua Família Está Pronta para o Arrebatamento. Graças ao Senhor, desejamos que todas as famílias possam ser muito abençoadas diante de
tudo o que vimos durante essas semanas, né? Nós vimos sobre o encabeçamento, nós vimos sobre o arrebatamento. Então, queridas irmãs, vamos praticar, vamos deixar Cristo encabeçar a nossa vida, o nosso lar. Vamos seguir a ordem do encabeçamento estabelecida por Cristo, que é Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher, tá bom? E assim seremos todos muito abençoados, tá? Onde há encabeçamento, há bênção. Nunca se esqueça disso, tá bom? Então, amanhã voltamos com o quadro para mulheres. Eu aguardo todas vocês amanhã, tá bom? Jesus é o Senhor. Grande mercê, meus olhos se abriram para conhecer o verdadeiro Deus. Oh, realmente o Senhor me ama, me redimiu e me tornou filho seu. Já estou enquanto a minha casa, ó Senhor, o fardo deles vem levar. Nesta fiel promessa permaneço, crendo eu em ti, minha casa salva será. Podes o seu íntimo clamor ouvir, leva-os a adorar-te em espírito. Eu e minha casa serviremos a ti. Agradecimentos aos nossos patrocinadores. Nossos agradecimentos ao irmão Gonçalo e à sua esposa Zeli, da Los Frangos, sempre servindo aos seus clientes com muita higiene, qualidade e simpatia. Los Frangos, na Praça do Mercado, box 14. Obrigado, irmãos, pelo seu apoio e patrocínio. Nossos agradecimentos ao senhor Genivaldo da Autobombas, fabricação e apontamentos de ferramentas, manutenção, eletromecânica, bombas hidráulicas, peças e serviços. Sua oficina fica na Avenida Monte das Oliveiras, Alto do Cristo, Caetité. Contato autobombas@outlook.com. Celular, WhatsApp 999-337412. O nosso muito obrigado ao senhor Genivaldo da Autobombas. Graças ao Senhor, este louvor é cantado pelos irmãos da África. Vamos ouvir.
graças pois a Senhor, 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 tudo vem a existir por ti, ó Senhor, graças pois a Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, graças pois a Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, totle, totle, totle dietseriwena, modimo ebocaweda, tudo vem a existir por ti, ó Senhor, graças pois a Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, graças pois a Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, tudo vem a existir por ti, ó Senhor, graças pois a Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, graças pois a Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, graças pois a Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, graças pois a Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Os Fundamentos da Fé Cristã, lição 13, parte 4. Essa semana nós vimos todo o processo que o Senhor passou, né, para nos salvar e também transmitir a vida divina para nós. Para nos salvar, Deus passou por um processo, se encarnou em Jesus Cristo, teve um viver humano aqui na Terra. E durante esse período que o Senhor passou aqui na Terra, ele sofreu como um homem. Foi um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer, foi desprezado, humilhado. Vimos que ele é diferente deste quadro que é apresentado em toda a Terra, um homem bonito, de olhos azuis, né? Pele clara. Nós vimos em Isaías 53:3 que ele não tinha nenhuma formosura. O Senhor viveu na terra 33 anos e meio e aos 30 anos ele aparentava ter 50. Então era alguém que tinha a aparência de uma pessoa sofrida, marcada pelo sofrimento. Também não foi criado em palácio, veio de uma origem pobre, filho de carpinteiro e teve um viver humano perfeito aqui na terra. Passou por os mesmos sofrimentos que você e eu passamos, pelas mesmas tentações, mas ele morreu como um cordeiro de Deus, sem pecado. Ele foi para o matadouro como um cordeiro. Ele não tinha pecado, ele não tinha nenhuma mancha. E ele morreu pelos nossos pecados. Mas vimos que ele não permaneceu na morte por ter a vida divina, a vida eterna incriada. Ele ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida. Ele está disponível para toda a humanidade. Todo aquele que crer e invocar o nome do Senhor será salvo. Vimos também que o Senhor morreu no meio de transgressores.
e até na sua morte ele usou a oportunidade para salvar as pessoas. Um dos ladrões que estavam sendo mortos creu e foi salvo por ele. Hoje nós vamos ver sobre o arrependimento. Após sabermos todo o processo que o Senhor passou, todo o sofrimento que ele passou, como não nos arrepender de nossos pecados e crer nele de todo o coração? Como não sentir vontade de ter uma mudança radical de vida, mudar de mente, mudar de foco? Esta palavra arrependimento quer dizer uma mudança radical de mente, uma mudança radical de foco. Você estava indo para uma direção. Arrepender-se é você voltar-se completamente e tomar outro rumo, certo? É uma virada de 180 graus. Você vai mudar de vida, mudar de direção. É isso que a palavra arrependimento quer dizer. João Batista, que foi o precursor de Jesus, que veio antes, de Jesus, ele vinha pregando isso. Arrependei-vos, porque a religião estava completamente fora do que o Senhor queria. E João Batista veio pregando o arrependimento, que é para eles mudarem de foco, mudarem de rumo. E a pregação de João Batista vinha tentando trazer o povo que estava contrário aos mandamentos do Senhor para que eles se voltassem para Deus. Quero ler para vocês Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista cita na sua pregação algo profetizado pelo profeta Isaías. Versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista veio antes de Jesus para preparar o caminho de Jesus, endireitar as veredas. Vamos ver também Mateus capítulo 4, versículo 17. Mas após o batismo de Jesus, ele mesmo passou a pregar o arrependimento. Mateus capítulo 5, versículo 17. Diz assim: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mais uma referência para você, Marcos capítulo 1, versículo 4 e 15. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Versículo 15, diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está próximo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A palavra arrependimento é metanoia, ou seja, ela tem um significado e ela significa mudança de mente, mudança no órgão pensante do homem. No Novo Testamento, o arrependimento é sempre usado em referência ao passado, ao que fizemos anteriormente, o que pensamos e o que dissemos. Antes, talvez, tivéssemos certos conceitos e pontos de vista que considerávamos bons e gloriosos, como Saulo de Tarso, por exemplo, que em seu zelo perseguia a igreja, pensando com isso que estava servindo a Deus. Vou dar uma referência para você, Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Em determinado momento, porém, uma grande luz do céu o iluminou. Ele caiu por terra, ouviu a voz do Senhor falando com ele e a partir dali a sua vida nunca mais foi a mesma. Vamos ler Atos capítulo 22, 6 e 7. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia,
Repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assim como Saulo, nós todos estávamos nas trevas antes de receber tal luz celestial no nosso interior, não é verdade? O Deus desse século, que é Satanás, havia cegado a mente de Saulo e também cegou o nosso entendimento por muito tempo, para que a luz do Evangelho de Cristo não nos iluminasse. Então, o objetivo de Satanás é nos cegar para a gente continuar na escuridão e não ver a luz de Cristo. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nós vimos aqui Paulo, contando a sua experiência para os coríntios. O Senhor, porém, teve misericórdia de nós e pelo seu Santo Espírito um dia ele convenceu-nos do nosso pecado, de estarmos vivendo sem Deus. Ele nos convenceu da justiça exigida por Deus sobre nós e cumprida por Cristo. Ele também nos convenceu do juízo vindouro sobre todos os que não se arrependerem. Nós então nos arrependemos e cremos nele. Aleluia! Este é o evangelho que é pregado por nós. Amanhã continuaremos falando sobre arrependimento. Amanhã tem mais. Não há maior prova de amor que a minha. Eu te amei, amei até o fim e dei-te tudo, até a própria vida, a fim de resgatar-te para mim. Sou Deus, mas vim no tempo e encarnado, intenso sofrimento aqui provei, meu sangue no madeiro derramado, por ti ao Pai amado apresentei. É pela graça a salvação perfeita, eterna redenção. Bebi o cálice da ira amargo, fui imolado para teres perdão. Mas digo, queres ser o que me segue, tu deves a ti mesmo te negar. Sim, dia a dia toma a cruz, prossegue, e no Espírito poderás andar. Desejo refinar-te como ouro, ainda nesta era te usar, por fim no reino milenar vindouro, comigo em glória poderás reinar. Seguro estás em minhas mãos,
precioso Salvador, a ti consagro todos os meus anos, que sejam gastos só em teu favor. Aberto estou ao teu moldar agora, um vaso útil faz-me em tuas mãos. Segue-te de pronto sem demora, ó minha rica herança, meu quinhão. Anunciarei teu grande amor, profundo, vasto, superior, até por fim eu ver teu rosto lindo e ser bem-vindo em teu reino, Senhor. Estamos ouvindo uma palavra com a irmã Isabel Cristina para os pais, cujo título é Como Lapidar Filhos. Vamos receber com muito carinho a nossa irmã Isabel Cristina. Olá, amadas ouvintes, bom dia! Esse é um quadro voltado para os pais, Como Lapidar os Filhos, da editora Árvore da Vida. Trazer os filhos para debaixo do governo divino. Em Gênesis, no capítulo 1 ao 11, há 4 grandes marcos que podem ajudar os pais a entender melhor os filhos e também a auxiliá-los na longa e exaustiva tarefa de levá-lo de volta a Deus. Até o capítulo 3, o homem vivia inteiramente dependente de Deus. Sua vida, além de muito simples, gravitava em torno de Deus. Nem mesmo usava roupas e tinha contato com Deus diariamente. Capítulo 2, versículo 25. Os mestres da Bíblia, por isso, chamam esse período de dispensação da inocência. Não sabemos ao certo quanto tempo durou esse período. Porém, o capítulo 3 registra seu fim exatamente com a queda do homem. Capítulo 3, versículo 1 ao 6, após a qual o homem tornou-se pecador e experimentou sensações que jamais havia tido. A percepção da nudez, da vergonha e do medo, o que resultou na tentativa de fuga da presença de Deus. Capítulo 3, versículos 7 a 11. Esses fatos marcaram o fim da dispensação da inocência e o início de outra dispensação, a da consciência. Capítulo 3, versículo 7, de 9 a 5. Imediatamente após a desobediência de Adão, sua consciência foi despertada. Ela não foi criada após a queda, mas foi colocada em funcionamento após a queda. O Deus onisciente, conhecendo a possibilidade de o homem cair, criou esse elemento protetor no espírito humano, a fim de ajudá-lo a discernir o certo e o errado. Mas, infelizmente, pouco a pouco, a consciência foi sendo cauterizada em virtude das sucessivas quedas do homem, até que perdesse definitivamente sua função. Uma trágica consequência disso foi a crueldade e a banalização da própria vida humana, já que o homem rejeitou a Deus e descartou a proteção da consciência. Ele então providenciou-lhe outra restrição a fim de ajudá-lo a reconhecer seus limites. Deus estabeleceu o homem para governar o próprio homem. Assim, vemos o surgimento de uma nova dispensação e do governo humano. Depois que o patriarca e líder Noé
saiu da arca, coube a ele a tarefa de regular as relações entre o homem e aplicar pena capital àqueles que atentassem contra a vida humana. O que o registro inicial de Gênesis apresenta para nós é que, com o passar dos anos, o homem tornava-se ainda mais desafeiçoado e maligno a ponto de, no capítulo 11, declarar independência de Deus. Quando a Torre de Babel foi construída, o nome de Deus foi substituído pelo do homem. Esse fato, que certamente foi instigado por Satanás, colocou o homem debaixo do governo de Satanás. A Torre de Babel é uma expressão de independência, escárnio e rebelião do homem para com aquele que o criou. Isso levou o homem para longe de Deus. A história da humanidade pode ser resumida assim: o homem caiu do governo de Deus para o governo da consciência para o governo humano, do governo humano para o governo e instigação de Satanás. E é nesse último estágio que a humanidade inteira está enquadrada. Embora nossos filhos, mesmo de idade mais tenra, possam parecer inocentes, eles, de acordo com a palavra de Deus, já nascem na iniquidade. Salmo 51, versículo 5. Sendo assim, portanto, pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. E se desde logo não buscarmos ajudá-lo, uma alta torre formar-se dentro deles, invisivelmente, e crescerá até que um dia proclame independência de Deus. Nas nossas orações é que o Senhor ensine os pais a ajudar os filhos a fazer esse caminho inverso da independência para a dependência de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos pais. E amanhã voltaremos no mesmo horário, se Deus nos permitir. O mundo hoje quer me oferecer mil coisas pra me afastar de Deus, mas fujo outro sim das paixões da mocidade. Me volto a Deus invocando o seu nome. Cristo é o caminho a seguir, minha vida Ele entregarei, pra ser um jovem que serve a Deus e o Evangelho expandir. Vou invocar seu nome aqui, Senhor Jesus, e prosseguir. A vitória alcançarei, Jesus é meu Rei. Minha juventude não desprezarei, um jovem diferente eu serei, seguindo a justiça, com amor, a fé e a paz, com aqueles que invocam o seu nome. Cristo é o caminho a seguir, minha vida Ele entregarei, pra ser um jovem que serve a Deus e o Evangelho expandir. Vou invocar seu nome aqui, Senhor Jesus, e prosseguir. A vitória alcançarei, Jesus é meu Rei.
desprezarei. Um jovem diferente eu serei, seguindo a justiça, com amor, a fé e a paz, com aqueles que invocam o seu nome. Cristo é o caminho a seguir, minha vida eu entregarei. Vai ser um jovem que serve a Deus e o Evangelho expandir. Vou invocar seu nome aqui, Senhor Jesus, e prosseguir. A vitória alcançarei, Jesus é meu Rei. Rogamos-te, Senhor, ó, nos ensina a orar, a ti nos faz voltar e cada dia mais te invocar. Cresce, Senhor, mais em nós. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã Zeli Nobre, uma das nossas intercessoras do Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Vamos receber com muito carinho a nossa intercessora, a irmã Zeli Nobre. Seja bem-vinda, irmã. Bom dia, amado ouvinte, amada irmã do programa Mães Amorosas. Quero deixar um salmo, amada, para a nossa meditação nesta manhã. O versículo 4 do Salmo 37, que nos diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse salmo, amada, vem falar da entrega que devemos ter a Deus para que Ele cumpra o seu propósito em nossa vida. Essa passagem fala da entrega. Nós devemos entregar ao Senhor. De que forma? Que nós devemos ter uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Que todo o nosso procedimento possa agradar ao Senhor. Quando nós nos agradamos ao Senhor, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Amado, eu convido você nesta manhã para orar comigo. Senhor Deus, que nós possamos confiar no Senhor e entregar todo o nosso caminho a Ti, com a certeza, Pai, que o melhor o Senhor tem para nós. Esta é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O grão da vida és, cantado em nosso coração. Tens início então, e tua vida é nossa provisão. Desce, Senhor, mais em nós.
Chegamos agora ao final do nosso programa. Muito obrigada, queridas irmãs, amigas que acompanharam a nossa programação neste dia. Que o Senhor possa ter te iluminado, ter falado com você, tocado no seu coração. Este é o propósito do programa Mães Amorosas, levar a pura palavra para você, querida amiga. Que o Senhor possa ganhar cada dia mais o seu coração. Essa é a nossa oração, o nosso desejo. Que você e toda a sua família seja ganha por Cristo através da sua pura palavra. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigada às irmãs que cooperam com o nosso programa aqui. Minha irmã Lene, Zeli, Ludmila. Bom dia para vocês também, queridas irmãs. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Querido ouvinte, não se esqueça que Deus está contigo, assim como Ele está comigo. Sendo rico para todo que invocar esse amor tão grandioso, me constrange a declarar: hoje tens junto a ti. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Termina aqui o programa Mães Amorosas. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Seu amor, que Deus liberta. Seu amor.